Eu quero que você hoje preste atenção mais do que você pode. Essa palavra vai te ajudar muito. E eu queria começar hoje, eu não vou pregar somente sobre ele, mas eu vou pregar para você um princípio que esse homem chamado João Batista usou, está na Bíblia Sagrada. E eu quero usar uns princípios bem bacanas aqui que ele usou, que vai também nortear a tua vida, vai ajudar você por demais. Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada hoje, para nós darmos o pontapé inicial. Eu quero começar a falar um pouquinho sobre João Batista para você em Lucas 7, no versículo 27 ao 28. Um elogio, aliás, 2 elogios que o João Batista ganha que são fora de série. Que elogio é esse, hein? Diz assim: este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Caramba! Aqui fala que o João Batista ele vai ser uma espécie de quê, irmãos? De anjo, que vai preparar o caminho para o Senhor Jesus. Mas não param os elogios. Falam mais um pouquinho sobre João Batista. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Caramba, que elogio é esse? Diz que entre os profetas que nasceram de mulheres, diz que o maior de todos é o João Batista. Inclusive, você sabe que Moisés foi um profeta. Quem sabe que Moisés foi um profeta, né? Então ele está colocando aqui o profeta abaixo do próprio João Batista. Caramba! O Moisés, para você ter ideia, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então Gênesis, Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, quem escreveu sobre eles? Moisés. E está dizendo aqui, o Senhor Jesus está dizendo que ele é maior do que João Batista, é maior do que Moisés. Meu Deus! Então um elogio tão grande. Então ele foi muito bem sucedido espiritualmente, um anjo que veio preparar o caminho para Jesus. Entre os nascidos, os profetas nascidos de mulher, João Batista foi o maior. E aí nós pensamos, como é que era João Batista? Marcos capítulo 1, versículo 4. Marcos capítulo 1, versículo 4. Vamos ler o versículo 3 antes aí, né? Vamos ler o versículo 1, vamos começar bem, vamos ler tudo. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí fala no versículo 2: como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Agora vem o 3: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4: apareceu João batizando. Aonde que ele batizava as pessoas, pessoal? No deserto, pregando o batismo do arrependimento para remissão dos pecados. Versículo 5: toda a província da Judeia e todos os habitantes iam ter com ele, meu irmão, pensa numa multidão que ia até João Batista. E onde é que o ministério dele se manifestava? Onde? Num deserto, no meio do nada. E agora eu vou piorar a situação ainda, irmão. Piorar por quê? Porque a Bíblia diz que João andava vestido com pele de camelo, com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Vai pensar num cara esquisito. E sabe como é que era a pregação dele? Arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, ele tinha uma pregação dura. O ministério dele era no meio do deserto. E tem outra característica dele também, que não é favorável. Marcos 10, versículo 39. A Bíblia diz que Jesus estava sendo perseguido. Jesus escapa dos seus perseguidores e ele vai para o deserto. Perdão, pessoal, é João 10, 39. Estou no quarto culto já hoje, tá? Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos. Escuta essa agora. Aí Jesus escapou da mão daqueles que estavam perseguindo o mestre. E aí diz assim: e retirou-se dali da além do Jordão, para o lugar onde João primeiramente tinha batizado, e ali ficou. Então Jesus foi lá para o meio do deserto. Escuta essa. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade João não fez sinal algum. João não fez sinal algum, mas tudo o quanto João disse deste era verdade. Então vamos pegar aqui os prós e os contras. Os prós: ele foi chamado por Jesus de o anjo que prepararia o caminho. E entre os nascidos, profetas nascidos de mulher, ele era o maior. Os contras: João não realizava sinal. Se você escutasse uma pregação de João Batista com dor de cabeça, você ia com dor de cabeça. Pensa agora comigo.
O João Batista era um cara que pregava duro, pregação dura de arrependimento. Não é que nem esses coaches do dia a dia hoje que nós estamos escutando, que eles tentam massagear o seu ego e tentam até dizer para você nas pregações que eles fazem: você merece, você tem condição, não fique triste não e tal. Então não, a pregação do João Batista era pancada, era dura. Não fazia sinal algum. Então por que ele foi tão bem sucedido? Como é que as pessoas iam lá no deserto escutar uma pregação dura se não acontecia milagre? Um cara esquisitão que pregava duro no meio do nada, que não curava nenhuma dor de cabeça. Porque o João Batista tinha uma coisa muito legal. Muito. O João Batista, ele tinha um negócio que se você tiver isso, a tua vida vai ser abençoada, não interessa onde for. Pode ser no deserto, parece que você não tem uma característica para dar certo, mas você vai dar certo. Por que você vai dar certo? Por causa disso aqui, ó. João capítulo 1, versículo 19. Isso aqui, irmão, é para arrebentar. Preste atenção. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, para que lhe perguntasse: quem és tu? Então a Bíblia diz que o pessoal foi perguntar para João Batista quem ele era. Ele estava fazendo um rebuliço na Judéia. Como eu te falei, repito, todo mundo estava indo lá no deserto escutar o João Batista. E o pessoal começou a perguntar: caramba, quem você é? Você prega duro, batiza as pessoas nas águas. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Fala para mim, quem apareceu para ser batizado por João Batista lá no deserto? Pô, Jesus apareceu para ser batizado. Aí o pessoal perguntou: quem você é? E aí perguntaram isso para ele. E aí ele disse assim, ó: e confessou e não negou. Confessou, né? Eu não sou o Cristo. E ele fala mais agora. Perguntaram: então você é quem? Você é Elias? Não. Você é um profeta? Não. E eles disseram: então diga para nós quem você é, para que nós venhamos dar resposta àqueles que nos enviaram. O que você fala de ti mesmo? E ele falou assim, ó: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem quer saber o porquê João Batista era tão bem visto por Jesus, e por que ele atraía tanta multidão, e por que ele foi o maior entre os profetas nascidos de mulheres? Quem quer saber? Porque ele sabia quem ele não era e quem ele era. E a maioria de nós não sabe quem nós não sabemos quem nós somos. E a pessoa que não sabe quem ela é, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, ela tem que imitar alguém. E você sabe que eu atribuo isso, o aumento do homossexualismo e do lesbianismo. Falta de identidade. Como assim, pastor? O que mais passa na mídia hoje? Está sendo um negócio apelativo. Não é homossexualismo e lesbianismo, não é aquela coisa apelativa? Então a pessoa assiste a televisão e diz assim, ó: caramba, eu não sei o que eu sou. Vou ser gay. É falta de identidade, irmãos. Não estou aqui falando mal nem nada, mas pensa comigo, seja inteligente. Nessa época agora aí, o Neymar pintou o cabelo de azul, vermelho e lilás e deixou assim como se fosse um pica-pau. No outro dia todos os jovens estão com o cabelo daquele jeito. Por que eles estão daquele jeito? Porque eles não têm identidade, eles não sabem quem são. Então quando você não sabe quem você é, você tem que imitar alguém. Toda vez que você não sabe quem você é, você tem que ficar imitando alguma pessoa. O João Batista era totalmente esquisito, irmão. O cinto de couro, pele de camelo, comia mel, mel silvestre, gafanhoto. O cara estava no meio do deserto. Olha para mim, irmão, ele tinha tudo para dar errado, mas deu. Mas por que ele deu tão certo? O pessoal chegou a perseguir ele porque ele fez um rebuliço, porque ele sabia quem ele era na palavra de Deus. Ele sabia quem ele era, irmão. Você tem que falar para Deus: Deus, eu vou estudar a tua palavra até eu me descobrir e descobrir quem eu sou na Bíblia. Por que eu fui criado? Por que eu estou aqui? Qual é o fundamento de eu ter nascido, Deus? Fala comigo, eu quero uma palavra, eu quero uma orientação, eu quero que você fale comigo, eu não estou aqui por acaso. Eu quero cumprir sobre a face da terra a sua vontade. E aí quando você começa a meditar na Bíblia Sagrada, você descobre que não é só João Batista que pode viver isso. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 7, perdão. Hebreus 10, 27, vamos lá? Tá tudo ok? Quem entendeu agora? Então, o João Batista era o maior entre os profetas nascidos entre as mulheres por causa disso, irmão. Ele sabia quem ele era. Fala comigo, ele sabia quem ele não era. Ele sabia quem ele não era para ser. Não sou o Cristo. Não sou Elias. Não sou nenhum profeta. Eu sou
A voz do que clama no deserto. Eu sou aquilo. Um dia eu estava lendo o profeta Isaías e eu li isso aqui e esse versículo encaixou comigo, falou comigo, eu assumi esse versículo e eu comecei a fazer o que está na Bíblia. Aquilo ali queimou dentro do meu coração e eu comecei a viver e deu certo. Então o que vai dar certo na nossa vida é exatamente isso. Você saber quem você é na palavra. O que Deus criou você para você ser. Hebreus 10, versículo 7 diz assim, ó. Então disse... Eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim. Está escrito de quem? De você. De você. Está escrito sobre mim, está escrito sobre você. Então a Bíblia Sagrada, ela não pode ser lida apenas as histórias de Moisés. As histórias de Baraque, Sansão, Jefité, as histórias de Davi. Não. A Bíblia Sagrada é um livro que também está escrito sobre mim. Mas para que está escrito sobre mim ali na Bíblia, pastor? Eu vou me descobrir na Bíblia, eu vou me encaixar com a Bíblia, por quê? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então vamos lá. Enquanto você não se descobre, enquanto você não assume algum texto bíblico para você, e aquilo ali não se tornou pessoal, a Bíblia Sagrada continua um livro histórico para você. Você continua fazendo a tua vontade. Vou te dar o meu próprio exemplo. Até os meus 20 anos eu fiz a minha vontade. Joguei futebol. Até meus 20 anos de idade eu fiz o que eu queria. Eu para cima e para baixo. Não me encontrei com a Bíblia. Quando me encontrei com a Bíblia Sagrada, primeiro eu comecei a me identificar com a questão do pecado. Que eu tinha que abandonar o pecado. Eu abandonei o pecado. Aí me batizei nas águas. Aí comecei a viver de acordo com a palavra. E um dia eu estava em casa, lendo a Bíblia Sagrada, aleatoriamente. E aí Mateus capítulo 9, versículo 35, quando eu estava lendo a Bíblia. Mateus 9, 35 está escrito assim. É como eu sempre digo, de repente para você não vai fazer muito sentido. Porque quando você lê o que o profeta, o que o João Batista leu na Bíblia para ele... Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor e tal, que é Isaías 43, né? Pode botar Isaías 43 para eles lerem, né? Rapidinho. Isaías 40, versículo 3. Ó. Voz do que clama no deserto, preparei o caminho para o Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Para mim e para você não faz sentido. Por quê? Porque não é uma coisa específica para a gente. Para o João Batista mudou a história dele. Para o João Batista mudou o destino dele. Agora... Como eu te falei, eu vou ler agora o que falou comigo, a palavra que Deus falou comigo. De repente para você não vai fazer muito sentido, mas para mim, se eu estou vivendo hoje, pregando o evangelho na televisão, aqui na igreja, na rádio, em tudo que é lugar que eu já passei pregando o evangelho, se isso está acontecendo comigo é por causa desse texto aqui, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando na sinagoga deles. Já começo aqui. Essa semana eu já estive em Ayanduí. Essa semana eu já estive em Dourados, bairro Guanabara. Semana passada eu estive no centro de Corumbá e lá no bairro do Cristo. Nas outras semanas, bom, eu não paro pregando em lugares grandes e lugares pequenos. Cidades grandes e aldeias. Mas olha, eu vou te falar mais. Diz que pregava o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e as moléstias do povo. O que mais acontece no ministério do pastor Michael? Cura, tá na cara. Eu oro por outra coisa, mas cura acontece. Mas na hora que eu comecei a ler esse texto em casa, começou a dar um queimor tão grande no coração, não é um queimor físico. É uma coisa que começou a mexer comigo, mexer, mas mexia mesmo. Mais forte que a minha vontade, mais forte que o meu querer. E no próximo versículo diz assim: e vendo a multidão, todo lugar que eu passo, passa um tempo, tem bastante gente na igreja. Todo lugar que eu passo é assim, não é uma coisa da minha cabeça. Mas olha só, e vendo a multidão teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então uma ovelha que não tem pastor, ela é fraca. Uma ovelha que não tem pastor, ela é atacada pelo lobo. Uma ovelha que não tem pastor, ela passa fome. Deixa eu perguntar, quantas vezes você já veio no meu culto e começou a se alimentar e entender tudo que eu prego? Tá, então Deus começou a me chamar. E aí a Bíblia diz no próximo versículo, ó: então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que é um cara que tem uma foice na mão e a colheita é gigante, e ele fica fazendo isso aqui, ó, tirando a colheita com a foice e fica juntando? Não é um trabalhador? O que você vai ver no meu trabalho, no meu ministério? Eu não paro de trabalhar. Eu chego até a brincar com esse negócio. Meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra. Mais uma vez hoje eu acordei às 5 horas da manhã. Eu fui para a televisão, já estou no meu quarto culto hoje. Ainda vou fazer mais 2, das 17 às 19h30. Amanhã televisão, domingo mais 4. Porque eu sou um ceifeiro, eu sou um trabalhador.
Só que até então isso não acontecia na minha vida. Só que o dia que eu me encontrei com esse versículo aqui, esse negócio começou a queimar no meu coração. E eu comecei a viver isso. Eu disse, meu Deus, que palavra, que mensagem é para mim. Repito, de repente para você não faz sentido, para mim faz sentido. Mexeu muito contigo. Para você não faz sentido Isaías 43, mas para o João Batista fez sentido. Então tem que fazer, tem que ter um texto na Bíblia Sagrada que faz sentido para mim. Tem que ter um texto que faz sentido para você. Você sabe essa questão de trabalho? Todo texto que fala de trabalho na Bíblia Sagrada mexe comigo. Toda pessoa que é preguiçosa me dá raiva. Raiva, eu fico com raiva. Raiva, mas não é raiva de dar tapa na pessoa. Me dá raiva, porque o meu chamado ele é baseado em trabalho. Meu chamado sabe quando eu tenho aniversário de anos de igreja, quando tem qualquer coisa a respeito do meu ministério, todo mundo vai me fazer homenagem. Salmo 89, 19, socorri aquele que é esforçado. Todo mundo sabe que esse é o versículo chavão do meu chamado, que Deus elege aquele que foi eleito pelo povo, que se dedica e tal. Então toda vez que fala de trabalho, mexe comigo. Só que agora vamos pensar nessa linha. Por que tem que ser uma coisa pessoal para você? Por que tem que ser uma coisa pessoal para cada um de nós específica? Porque se você disser, caramba, eu quero ser que nem o João Batista, primeira vez que você comer gafanhoto com mel silvestre, você vomita. Se você for lá para o meio do deserto, você vai ficar sozinho. Se você for tentar me imitar, na primeira semana você morre de cansado, não faz mais nada. É uma coisa que Deus falou comigo. Não dá para imitar. Por que tem tanta gurizada hoje quebrando a cara? Porque ele olha para um jogador de futebol e diz, eu vou ser igual o Messi. Não vai. Não existe isso, irmão. Cada um de nós aqui é único. E prova isso a sua identidade. A tua digital é diferente da outra. Cada digital é diferente uma da outra. Deus vai te dar uma palavra específica para você. E quando Deus der essa palavra específica para você, o Salmo 40, versículo 7 vai se concretizar. Então disse, eis aqui venho. Vamos lá. No rolo do livro está escrito sobre quem? Sobre mim, no meio. Fala comigo, no rolo. Na Bíblia, no rolo. Que naquela época era pergaminho, a Bíblia não era assim, ó. Hoje você lê a Bíblia assim, naquela época você lia a Bíblia assim, era pergaminho. No rolo está escrito sobre você, para quê? Próximo versículo, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quando você se encontra com um versículo que ele se torna pessoal, diga assim, de mim. Quando você lê a Bíblia e diz assim, está falando de mim esse versículo. Se prepare, nasceu um novo empresário, nasceu um novo pastor, nasceu um novo governador, nasceu um novo prefeito, nasceu um cidadão de bem. Quando a palavra fala contigo, algo novo vai acontecer na sua vida. Pastor, e se eu não me encontrar com a Bíblia Sagrada, pastor, assim como o senhor disse, né? A Bíblia Sagrada ficar pessoal. Se isso não acontecer, você vai passar a vida toda fazendo a tua vontade. Você vai passar a vida toda fazendo o que você quer. E tem gente que pode viver os seus 100 e tantos anos na terra, que eu nunca apertei a mão de alguém que tem 130. Eu posso passar a minha vida toda na terra e fiz a minha vontade a vida toda. E nunca fiz o que Deus falou comigo. Por quê? Porque não me encontrei com a palavra. Uma palavra chavão, uma palavra que me inspirou. E isso você tem que tomar cuidado. Quem está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Então não adianta, irmão. Por que as pessoas tanto imitam as outras? Porque elas não sabem quem elas são. As pessoas não têm identidade própria. E você tem que tomar muito cuidado, porque o que está dando certo para uma pessoa pode não dar certo para você. Repito, se você se vestisse com uma roupa de camelo, couro de camelo, metesse um cinto de couro, fosse para o meio do deserto e comesse só mel silvestre com um gafanhoto e ficasse gritando uma pregação dura, raça de víboras, você ia ficar sem ninguém lá, irmão. Você ia ser um maluco que grita no meio do nada. Irmão, não adianta. Quem lembra o que Deus ele fez para o povo de Israel quando estava na frente do Mar Vermelho? O que ele fez para o povo de Israel? Quando ele fez assim, ó. O que aconteceu com o mar? Quê? Abriu o mar. Aí os egípcios olharam e disseram assim, ó. Vamos passar também. E eles foram e tentaram passar no caminho que Deus tinha aberto para o povo de Israel. O que aconteceu com os egípcios? Morreram afogados. Então não te mete a entrar num caminho que Deus abriu para outra pessoa. Não te meta a entrar num caminho que Deus abriu para outro. Vai dar errado. Não vai dar certo. Por que eu me afogo? Por que você se afoga? Porque você está imitando uma pessoa que deu certo na vida, mas deu certo porque Deus quis para...
Ela. Para ela. E você tem que falar isso com Jesus. Jesus, eu quero o que é para mim. Irmão, até o próprio Jesus teve que passar por isso. Não, Jesus não passou por isso. Passou. Olha só o que diz, pessoal, em Lucas capítulo 4, versículo 16. Tá tudo ok? Tá tudo certinho? Quem está entendendo aí? Pastor, mas pelo que o senhor está falando aí, eu tenho que ler bastante a Bíblia. Isso! Pastor, pelo que o senhor está pregando, eu tenho que vir direto à igreja, eu tenho que me consagrar. Isso! Agora você entendeu. Você tem que parar com o TikTok, o Instagram, Facebook, o WhatsApp, só ver porcariazinha e ficar mais com a Bíblia. Hoje você conhece muito mais o teu celular, os aplicativos, do que a Bíblia. Você pergunta uma pessoa, agora você viu que apareceu agora no WhatsApp? Agora você pode colocar nos 1 vezes, 1,5 vezes e no 2. Aí 2 a pessoa fala... Tá. Mas aí você pergunta assim, que bacana, você sabe isso no seu celular? Sei! Agora abre a sua Bíblia Sagrada em Filemão que eu quero pregar sobre Onésimo. Isso aí eu não sei. Você conhece mais as coisas da terra do que as coisas de Deus. Como é que Deus pode se comunicar com você para você viver a vontade dele na terra? Está errado, irmão. Você tem que começar a tirar tempo mais para as coisas celestiais. Tem coisas que na terra que você sabe muito melhor, porque você tira muito mais tempo para isso. Olha só o que aconteceu com Jesus. Jesus, pessoal, desde quando ele é criança, bebê, até os 30 anos, não tem relato dele curando ninguém. Não tem relato dele expulsando o demônio, caminhando sobre as águas. Não tem relato na Bíblia Sagrada do Senhor Jesus curando cego, paralítico. Não tem. O que tem relato dele fazendo isso é logo depois desse episódio. Quando acaba esse episódio que eu vou te mostrar agora, acabou esse episódio, começa um boom. Aí nós vamos conhecer o Jesus que nós conhecemos hoje. O nosso Salvador, que foi entregue na cruz do Calvário e que caminhou sobre as águas. Mas antes desse episódio não tem nada. Ele era apenas alguém que conhecia muito a Bíblia. Era um grande judeu, um judeu abençoado, que era filho de José e Maria. Só que um dia ele entra na sinagoga. Olha a importância de estar na igreja. Chegando Jesus a Nazaré, onde ele foi criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. O costume de Jesus era a igreja. Era o costume estar na sinagoga. Ele levantou e foi ler. E na hora que ele começou a ler, escuta essa, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Irmão, Jesus precisou receber uma palavra. Ele precisou, estou falando de Jesus, tá? Diz que ele não escolheu essa palavra foi dada. Diz que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Lembra que eu te falei que era pergaminho, não era a Bíblia Sagrada aberta assim, né? Hoje você lê a Bíblia assim, né? Você abre. Naquela época Jesus desenrolou. Na hora que ele desenrolou o pergaminho, diz que quando ele desenrolou o livro, achou o lugar onde estava escrito: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ok, onde é que está escrito isso? Para nós hoje, Isaías 61, versículo 1 e 2. Não precisa ir lá não, tá? Mas só comentando com você. Aí Jesus leu aquilo. Quando Jesus leu aquela passagem, na continuidade diz assim: e cerrando o livro, ele fechou o pergaminho. Diz que ele deu ao ministro. Não tem nenhum nome do cara, não tem o nome na Bíblia do cara que deu essa palavra para Jesus. Não tem o nome do ministro que entregou o rolo para ele. Não tem o nome do cara. Isso aqui mostra que não quer dizer quem está pregando. Ou quer dizer que não interessa quem está ministrando sobre você. Pouco importa se sou eu ou qualquer outra pessoa. O que importa é o que Deus vai falar contigo através dessa palavra. E diz que ele devolveu para o ministro. Não tem nenhum nome do cara na Bíblia. E diz que Jesus então se assentou. Os olhos de todo na sinagoga, que é a igreja dos judeus, estavam fitos nele. O pessoal ficou olhando. Sabe o que Jesus falou? E começou então a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Olha para cá. Depois desse episódio, Jesus começa a ser uma bomba de milagre. Milagre. Ou seja, o ministério de Jesus só começou depois que ele assumiu uma palavra que foi dada. Essa palavra foi dada e tudo começou. Ou seja, se eu não tiver uma palavra que nem Jesus, não começa nada. Eu vou continuar fazendo a minha vontade.
Eu vou continuar vivendo. Ah, não deu certo isso aqui? Ah, já sei, vou fazer isso aqui. Ah, não deu certo com ele, vou casar com ela. Ah, não sei, hoje vamos para onde? Ah, vamos lá para Cacilândia. Ah, vamos Cacilândia. Ah, não deu certo com essa. Vamos fazer. Tua vida vai virar isso. A tua vida vai virar para cima e para baixo, você fazendo a tua vontade. Quando você recebe uma palavra de Deus, ela fica mais forte que a tua vontade. E você vai começar a fazer a vontade de Deus. E aí você vai começar a viver, como diz, como João Batista. Parece que não vai dar certo, mas dá certo para você, porque é a tua vocação, é a tua chamada, você está vivendo o que Deus tinha para você. E aí você, nesse momento, você é uma pessoa que você consegue explicar de você mesmo na Bíblia. Como eu fiz agora há pouco, lembra que eu falei para você alguns versículos que eu entendo sobre mim na Bíblia? Lembra que eu expliquei agora, Mateus 9, 35, Salmo 89, 19? Olha só o que diz em Lucas, no capítulo 24, versículo 27. Olha só o que diz aqui na Bíblia Sagrada, como é que Jesus se manifestava. Ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, olha que forte, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus conseguia, fala comigo, se explicar. Exato. Você sabe quando é que você vai estar muito bem sucedido aqui nessa terra? Quando você conseguir pegar na Bíblia Sagrada e você consegue se explicar você mesmo. Quando você consegue explicar o que está acontecendo na sua vida através daquilo que está escrito na Bíblia. Ó, aqui, ó, por exemplo, batismo nas águas. Ó, isso aqui eu já cumpri. Ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ó, isso aqui já cumpri. Ó, isso aqui expulsar demônio. Ó. Em meu nome expulsarão demônios. Ó, esse aqui é o versículo do meu chamado. Ó. Aqui, ó, aqui, esse dia que Deus falou comigo assim, assim, assado, e desde em diante a minha vida mudou. O dia que você consegue fazer isso, a tua vida vai ser uma benção. Fora isso, a tua vida vai ser tentativas. Você vai ter uma vida de tentativa e imitação. Então, não deu certo, agora eu vou tentar fazer o que aquele cara está fazendo porque deu certo para ele. Deu certo para ele, agora eu vou fazer assim. Bom, se deu certo para ele, para mim também vai. Quem te disse que vai dar certo? Quem disse para você que vai dar certo? Não, mas se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Mas não é, irmão. Não é assim que funciona, irmão. Você tem que começar a parar de imitar as pessoas e procurar saber o que Deus quer de você na Bíblia, ao ponto de você conseguir se explicar você mesmo na palavra de Deus. E quando o diabo for tentar se levantar contra você, e você sabe quem você é, e você sabe quem também você não deve ser, sabe o que vai acontecer? João 18, versículo 4. Diga amém. Agora você vai ver que é o poder de quem sabe e quem assume quem ela é. Quer ver? E sabendo Jesus que as coisas sobre ele haviam de vir. Aliás, Jesus já sabia o que está para acontecer. A pessoa que ela está de bem com Deus, ela já sabe passos que antecedem o que vai acontecer com ela. Já sabe o que vai acontecer. E Jesus, sabendo as coisas que haviam de vir, adiantou-se e disse para o pessoal: quem vocês estão buscando? Vocês sabem quem vocês estão buscando? E eles assim, ó, e eles disseram: a Jesus o Nazareno. O pessoal falou. E aí Jesus disse em voz alta: sou eu. Quando Jesus ele disse sou eu, e o Judas estava ali, ó, e o que traía estava também com eles. Mas quando Jesus disse sou eu, olha só, quando ele disse sou eu, lembra mim o que diz? Recuaram e caíram por terra. Quando Jesus disse sou eu, todo mundo caiu por terra. Jesus nunca foi preso, ele se entregou. Jesus nunca morreu, ele se entregou. Jesus, ele sabia quem ele era e ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia qual era a missão dele sobre a face da terra. E a minha missão e a sua missão na face da terra não é ser feliz, é ser obediente. Não é ter prazer, é obedecer. Porque tem muitas coisas que você vai ter prazer, mas não é o que Deus quer de você. Tem muitas coisas que você até pode ser feliz, mas você vai ser desobediente. Então, se Deus fosse perguntar assim, ó, Michael, o que tu quer fazer? Ah, irmão, bem provável que eu ia ser outra coisa. Eu não ia escolher ser pastor e nem pregar o evangelho. E nem ficar fazendo 6 cultos na quarta, 6 na sexta, 6. Mas um dia ele disse, eu socorro aquele que é esforçado. Eu vou exaltar o eleito do povo. Eu achei meu servo Michael com meu santo óleo ungido. Porque eu sou dedicado. Ele queria que eu percorresse aldeias pequenas e cidades grandes, pregando o evangelho do reino e curando as pessoas que estavam com moléstias. Essa é a minha chamada, essa é a minha vocação. E a tua? O que Deus chamou? O que no rolo do livro está escrito sobre você? O que a Bíblia Sagrada fala contigo? Porque quando isso acontecer,
Pode não te dar prazer, mas você vai ser obediente e no final de tudo você vai falar igual o apóstolo Paulo falou: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei o que Deus mandou eu fazer. Eu guardei a fé, eu guardei aquilo que Deus mandou eu fazer, eu fui até o fim. Espero que você chegue no final da tua vida e você tenha esse sentimento de dever cumprido. E não foi só uma pessoa que fez o que quis, mas foi uma pessoa que viveu na terra aquilo que Deus quis. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau, diga glória a Deus. Vamos orar agora, fique de pé que eu vou fazer oração para você ser abençoado. Quem conseguiu entender o recado do Espírito Santo? Você conseguiu compreender o que o Espírito Santo falou com você hoje? Pastor, eu preciso ler mais a Bíblia, eu confesso. Pastor, eu não tenho nem a Bíblia por aplicativo no celular, mas eu tenho o TikTok. E é por isso que Deus não te ajuda mais. Você deixou Deus de lado. Você deixou a Bíblia de lado. Você não tem comunhão com Deus em oração. Você fala mais com a tua amiga do que com Jesus. Então, quando você tiver uma doença, pede para a tua amiga te curar. Quando tiver um problema financeiro, você pede para o TikTok, ou em nome do TikTok, para ele te mudar. Você se afastou de Deus. Você se afastou das coisas celestiais. Não é que Deus não queira te dar uma palavra. Ele quer te dar uma palavra, mas você não dá oportunidade para Ele. Dá oportunidade para Deus. Esteja mais em contato. Seja uma pessoa mais ativa. Seja um ativista bíblico. O que é um ativista? Uma pessoa que vive. Ele está em atividade naquilo. Não seja um simpatizante com o evangelho. Eu sou evangélico. Não seja um evangélico. Seja um ativista da Bíblia. Uma pessoa que vive a palavra de Deus. Você vai ver que bênção que vai ser a tua vida. Quer dizer, quando eu digo uma bênção, eu quero dizer assim, você vai ser um cara obediente. Você vai ser uma pessoa que Deus vai ter muito prazer em você. Eu acho que se fosse pedir para o João Batista escolher se ele queria pregar no deserto ou na cidade, eu acho que ele ia querer a cidade. Eu acho que se fosse para ele comer qualquer outra coisa, mas ele comia mel silvestre e gafanhoto lá no meio do nada, irmão. Não adianta, irmão, fazer a vontade de Deus. Você sabe que Jesus não queria se entregar na cruz. Que? Claro que queria. Não queria. Ele soou sangue. Sou ou não sou? E ele disse: Pai, se o Senhor puder, afasta de mim esse, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que representa isso? Que a vontade de Deus nem sempre vai ser o que vai te agradar, mas se você obedecer, vai ser o que vai agradar a Deus. E agradar a Deus muitas vezes não quer dizer que vai agradar você, mas assim você vai ser uma pessoa abençoada sobre a face da terra. E eu decidi viver o que a Bíblia fala de mim, e não o que os outros falam de mim, ou o que eu mesmo penso de mim mesmo. Por isso que eu estou te falando, as pessoas hoje não têm identidade. E as pessoas não têm identidade, elas começam a procurar identidade nos outros. E hoje, qual é a referência de identidade que as pessoas têm na internet? Um homem que parece uma mulher. Uma mulher que parece um homem. Pessoas que estão perdendo a cabeça na prostituição. Então a pessoa diz: eu não sei o que eu sou, então eu quero ser que nem ela. Só que aquela ela é ele. E é o que as pessoas estão vivendo. Elas não sabem quem elas são. A pessoa já não sabe mais se ele é macho ou se ele é fêmea, porque não lê a Bíblia. Então as pessoas começam a pegar referências tortas. Você pergunta para muitas pessoas: qual é o teu ídolo? A pessoa diz: meu ídolo é o Maradona, o cara foi um cheirador de cocaína. As pessoas não têm mais identidade. Espero que você seja o que a palavra de Deus fala que você é. Diga: ela é minha identidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Levante as mãos aos céus. A palavra de Deus, ela é pura. Ela é escudo para aqueles que nele creem. Oh, por toda a minha vida, Senhor, por toda a minha vida, ó Senhor, eu te louvarei. Senhor Jesus, eu tenho certeza disso. A tua palavra é pura, ela é escudo para aqueles que nele acreditam. Levante as tuas mãos aos céus agora e fale isso para Deus. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo na palavra. Eu quero que o Senhor fale comigo coisas específicas. Fala comigo pessoalmente. Eu não quero conhecer as histórias apenas de Moisés, de Ruth, as histórias de Elias, Baraque, Jefité, Sansão, Paulo, Silas. Não, eu quero me encontrar na Bíblia Sagrada. Eu quero chegar no momento que eu consigo explicar de mim mesmo na Bíblia. Eu quero me explicar sobre mim mesmo. Eu quero viver a minha vida na tua palavra. Oh, aleluia.
Oh Deus, obrigado por esse momento magnífico em tua casa, em tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por aquilo que está escrito na tua palavra. Oh, louvado seja o teu santo nome, engrandecido seja para todo sempre. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus, escute esse louvor. Por toda a minha vida, Ó Senhor, te louvarei. ó Senhor, te louvarei. Aleluia, Jesus. Pois meu fôlego é tua vida. Sim, Jesus. E nunca me cansarei. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Verdade, Jesus. Quantas lutas difíceis Já nós vivi vencemos. tantos perigos, Eu nunca fui desamparado, Senhor. mas a tua voz me alcançou. Aleluia. Tu dá ordem às estrelas. Tu dá ordem às estrelas. Eu creio. Sim, Jesus. E ao mar os seus limites. Oh, Jesus. Levante as mãos e ore. Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo. no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas. Não há ferrolhos, Nem portas. nem portas Que se fechem diante da tua que se voz. fechem diante da tua voz. E a tempestade. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Se acalma. se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra É pura. é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, Nem portas. nem porta Que se fechem. diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa Fiquem de pé. que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade. E a tempestade Se acalma. se acalma. Aleluia. Na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra Pois sua palavra é pura. Pura. é pura. Escudo para os que nele creem. Aleluia. Toma posse da tua bênção em nome de Jesus. A palavra de Deus vai manter você de pé. Que a tua capacidade, a tua unção caia sobre todos que estão aqui. E você diga comigo: Senhor Jesus, faça na minha vida o que a tua palavra falar pessoalmente comigo. Diga: quando a palavra de Deus se encaixa pessoalmente, não historicamente, pessoalmente a mim, ela fica viva. Eu vou viver isso. Eu vou viver cada versículo. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode é o Criador dos céus e da terra. Glória a Deus.